Olá, serei seu professor nesta videoaula de Programação, Linguagens CAN e CNC. Vamos começar? Os tópicos desta aula serão Programação CAN, Programação CNC. Então nós vimos que o CAN é a manufatura auxiliada por computador. E o CNC é o comando numérico computadorizado. Então vamos distinguir as duas linguagens. No caso do CNC, serão os diversos comandos que vão dar as operações da máquina. Então, por exemplo, um torno, avance no eixo X, retorne no eixo X, isso são operações do comando numérico computadorizado. Quanto ele vai entrar, qual é a velocidade de giro do eixo árvore. Então essas são as informações que são programadas no CNC. No software CAN, nós já vamos pensar agora nos trajetos, ou seja, nos trajetos, nas mudanças de ferramentas, nós vamos já imaginar o processo de fabricação da peça. Então nós vamos pensar o seguinte, o CNC é como se fossem os comandos para que a máquina passe a operar. E o CAN é como se nós estivéssemos substituindo o operador da máquina por um software que já conhece qual é a trajetória de confecção dessa peça. Então essas são as linguagens que nós vamos utilizar na manufatura digital. É importante que você conheça essas características, porque nós faremos a simulação dessas programações aqui através de um software. Então vamos conhecer algumas outras características. Bom, os softwares CAD e CAN vão trazer para nós uma maior clareza para o operador da manufatura. Por quê? Você consegue, pela lista de parâmetros, já ter uma ideia de quais operações, quais ferramentas serão realizadas. E até mesmo para definir qual é o melhor maquinário para realizar aqueles processos. Você tem uma maior gama de recursos e ferramentas de usinagem. Então, certamente, você vai ter muito mais opções de usinagem do que uma usinagem convencional, inclusive no fator precisão. Então, é inevitável que, a partir do momento que se utilize a manufatura digital, você não consegue voltar atrás. Você não consegue mais, por um processo convencional, criar as mesmas peças. Por quê? Com o uso da tecnologia, você tem uma maior precisão, uma maior velocidade, o que torna já inviável o processo de usinagem convencional. E então, as estratégias de usinagem facilitam a programação CNC. Então, não significa que aquele operador convencional das máquinas, ele seja descartado, muito pelo contrário. Se alguém que está acostumado a operar convencionalmente as máquinas, aprende uma linguagem CNC, esse será um fator determinante, porque ele pode proporcionar os atalhos, ele consegue proporcionar os melhores comandos, as melhores ferramentas para aquela usinagem. Então todo o conhecimento da usinagem convencional deve ser utilizado aliado à tecnologia. Então isso será poderoso para a criação de bons programas CNC e bons programas de CAN. Agora, os softwares CAN oferecem melhores resultados em peças não seriadas, ou seja, as peças muito simples, aquelas peças que terão ali processos padrões, isso deve ser feito no CNC. Então é uma repetição de comandos, fica muito simples ser realizado no CNC. Agora, para a utilização do software CAN, são as estratégias de manufatura da peça. Então, muitas vezes, nós vamos empregar a linguagem CAN no desenvolvimento de peças bastante complexas. Essa seria a grande vantagem da linguagem CAN. Você consegue ali executar alguns processos que levariam horas num processo de usinagem convencional, realizando ali uma inteligência no software da linguagem de programação CAN. Quando você realiza a usinagem utilizando uma linguagem CNC, você vai ter ali também as suas grandes vantagens. Veja só, você consegue então dar à peça uma melhor forma, dimensões mais padronizadas, uma menor rugosidade nas peças, esse é um detalhe importante, do processo de fabricação. Uma peça sempre dentro das tolerâncias dimensionais e geométricas que foram especificadas no projeto. Então você elimina, inclusive, as etapas de qualidade da peça, de ficar aferindo se aquela peça realmente está dentro dos padrões
normatizados ali do seu projeto. Por quê? Uma vez que você já gerou o seu programa CNC, você pode ter certeza que a máquina vai executar com muita precisão aqueles comandos que foram programados. Nós separamos alguns links para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-los em seu ambiente virtual. Embora nas próximas aulas nós faremos uma prática de programação em CNC, eu recomendo muito que você assista a cada um desses vídeos. Porque aqui estão sendo demonstrados os usos das linguagens de programação, seja a linguagem CNC, seja a linguagem CAM, e em diversos tipos de operações. Veja só, nós temos aqui uma máquina que faz a eletroerosão a fio, uma fresadora, um torno, tudo isso utilizando linguagens CNC e CAM. Então, quando você terminar de assistir esses vídeos, certamente você conhecerá muito sobre o potencial das linguagens de programação, para que então nas próximas aulas nós possamos praticá-las. Bom pessoal, espero que esteja claro o assunto programação, linguagens CAM e CNC. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!